Daniel, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, nós lemos assim na palavra do Senhor. Daniel 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio da Babilônia e sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, e de sua própria mesa o rei designou a eles uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu a eles novos nomes: a Daniel, o nome de Beltesazar; a Ananias de Sadraque; a Misael de Mesaque e a Azarias de Abde-nego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia por ele, e apesar disso ele disse a Daniel: olha, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele achar vocês menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais havia encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias: peço que você faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com eles durante 10 dias, e passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e no lugar lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Recebe aí, irmão. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei fez a eles perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que os outros magos e encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração, não apenas aqui nesse auditório, mas nesses mais de 4.000 pontos conectados conosco. Aonde houver uma família, aonde houver alguém conectado conosco, venha sobre eles também agora o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá revelação no pleno conhecimento do Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, ministra o nosso coração. E eu te peço, Senhor, que no abrir da minha boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós juntos oramos aqui e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nessa noite sobre o tema
diga não. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: diga não. Não, mas um não bem incisivo. Fala para ele: diga não. Vamos dizer juntos: diga não. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga não. Diga não. Irmãos, Daniel está contando aqui para nós um pouquinho da forma como Deus estava conduzindo a sua história, como Deus estava conduzindo o seu plano naqueles dias. E é interessante perceber a maneira como Deus decidiu conduzir a sua história, através de Daniel, através dos seus amigos. Porque nós estamos acostumados a ver um Deus que, ao conduzir a sua história, ele vence impérios, ele destrói reinos inteiros. Exércitos que se levantam contra o seu plano e o seu propósito são aniquilados pelo poder das suas mãos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente para o livro do Êxodo, nós percebemos um Deus que, em ação, conduzindo o seu povo em direção ao seu propósito, ele simplesmente remove todos os obstáculos que se colocam entre ele, o seu povo e o seu propósito. Mas Daniel vai mostrar para mim e para você que nesse tempo, a escolha de Deus para conduzir a sua história na vida do seu povo não foi vitória, não foi conquista, mas derrota. A Bíblia diz que Deus permitiu que a Babilônia viesse e conquistasse o povo de Deus e os levasse para o cativeiro. Ou seja, a decisão de Deus para esse tempo não foi conduzir a sua história em vitória, mas permitir que o inimigo que se levantava agora contra Israel tomasse o controle do seu povo e os levasse para o cativeiro babilônico. E para nós isso parece muito estranho, porque nós estamos acostumados, e na verdade a gente prefere quando Deus conduz a nossa história por meio de vitória, sim ou não, irmãos? Mas, queridos, às vezes Deus decide conduzir a história dele na nossa vida por caminhos que não parecem ser muito agradáveis a nós. Mas preste atenção, meu irmão, não significa que por Deus está escolhendo conduzir a história dele de uma forma que eu e você não estamos entendendo, que ele ainda assim não esteja vencendo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Não significa que porque Deus esteja conduzindo o seu plano de uma forma que não entendemos, que ele não esteja conduzindo o seu plano e propósito, que ele não esteja ainda soberanamente governando e agindo sobre todas as coisas. E nós já deveríamos ter aprendido isso, porque quando nós olhamos para Jesus pregado em uma cruz, suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, o seu lado ferido, sua cabeça esmagada por uma coroa de espinhos, a gente olha para essa cena de um Cristo esmagado e parece para nós que na fraqueza de Deus ele está perdendo. Mas Paulo diz para mim e para você que na fraqueza de Deus ele ainda era mais forte do que os homens, que na vergonha de Deus ele estava na verdade envergonhando principados e potestades e os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, irmão, presta atenção, ainda que por um momento a história de Deus na minha vida e na sua vida passe por uma aparente perda, uma aparente derrota, na verdade é apenas uma parte, apenas um capítulo da história que Deus está escrevendo, que há de terminar com o triunfo do nosso Deus, a vitória do nosso Deus. Como o nosso pastor disse aqui há 2 semanas atrás, Billy Graham disse isso: eu já li a minha Bíblia e no final está escrito que o reino de Deus vai vencer. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. Só que o texto não está mostrando aqui para mim e para você apenas Deus tendo um plano, Deus tendo um propósito e conduzindo esse plano de uma forma a parecer uma derrota, uma perda, uma privação. O texto mostra para mim e para você que existe uma outra pessoa que também tem um plano nesse texto. E a outra pessoa é o Nabucodonosor. E assim como Deus pretende usar esses 4 jovens no seu plano, Nabucodonosor também espera usar esses 4 meninos, esses 4 jovens, nessa época tinham aproximadamente 16 anos, no seu plano e no seu propósito. E a estratégia do Nabucodonosor para usar Daniel e os seus amigos no seu plano, diz o texto aqui para mim, é oferecendo para eles a melhor comida do seu tempo e a melhor bebida do seu tempo.
Nabucodonosor diz: olha, vocês têm um plano, Deus tem um plano para vocês, Deus tem um projeto. Olha, nesse momento esse projeto está passando por privação, por sofrimento, mas eu também tenho um plano, eu também tenho uma estratégia, eu também tenho um projeto. E eu quero muito que vocês façam parte do meu projeto. E diferente do meu projeto passar por privação e sofrimento, o meu plano, o meu projeto passa pelo prazer, pela delícia, pela satisfação do deleite. Eu tenho para oferecer a vocês a melhor comida desse tempo e a melhor bebida desse tempo. Irmão, presta atenção, não há problema nenhum em comer do melhor e beber do melhor, amém, queridos? Deus prometeu para nós: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A questão é que por trás dessa comida e por trás dessa bebida existia uma proposta. E qual era a proposta? Satisfaça o seu prazer e esqueça que aqui você é apenas um escravo. Viva para a satisfação do seu prazer. Viva para satisfazer o seu prazer imediato. E enquanto você satisfaz o seu prazer, você esquece que você é apenas escravo de uma cultura, apenas escravo de um projeto, apenas escravo de uma agenda. Viva para a satisfação do seu prazer e esqueça que aqui você está servindo a outros interesses que estão, na verdade, roubando a sua liberdade de fazer escolhas, porque estão tornando você escravos de uma agenda, escravos de um plano que maqueia isso, seduzindo você pela satisfação do seu prazer imediato. Essa é a primeira coisa. O Nabucodonosor quer inserir esses jovens no plano de Deus, no seu plano pessoal, tirando-os do plano de Deus, em primeiro lugar, buscando a satisfação do prazer imediato. Segundo, Nabucodonosor não quer apenas dar a eles satisfação, prazer, para perderem a noção do presente, a noção de que estão se tornando escravos de uma agenda. Segundo, o Nabucodonosor quer tirar da vida deles Deus com uma referência para decidir o presente e para decidir o futuro. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que ao conquistar Jerusalém, Nabucodonosor pegou os utensílios do templo de Deus e levou para dentro do templo do seu Deus, na terra de Sinear. Ou seja, se você entrasse no templo de Marduk, você ia ver ali todos os ídolos, as representações, as imagens que representavam os deuses ou os ídolos que a Babilônia já havia vencido, mostrando a superioridade do seu Deus. Ou seja, quando você entrava, Marduk estava no meio, e ao lado dele, mais abaixo, todas as divindades que Marduk já havia subjugado. Essa guerra, irmãos, preste atenção, entre os povos antigos não eram apenas guerras entre exércitos, eram guerras entre deuses, e o Deus mais forte vencia. E normalmente você levava com você imagens, evidências da derrota desse Deus, para depois expor isso, mostrando a superioridade do Deus que você serve. Em outras palavras, se você entrasse dentro do templo do Deus da Babilônia, você veria ali, ao lado dele, a estátua, ou a réplica, na verdade, da Arca da Aliança, o objeto que representava a presença de Deus. E ao colocar a arca ali, o Nabucodonosor estava dizendo assim para os meninos de Israel: olha, em primeiro lugar, o seu Deus nem é único, porque todo judeu é ensinado desde cedo a confessar uma coisa: ouve Israel, o Senhor teu Deus é único Senhor. Para um judeu, irmãos, não existem muitos deuses, existe apenas um único Deus, o Deus que ele serve. Vocês estão comigo aqui? Para nós, irmãos, não há muitos deuses, só há um Deus, aquele a quem nós servimos, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas o Nabucodonosor estava dizendo: você está vendo, olha a sua volta, aqui não há apenas um Deus, há muitos. E para piorar, o seu Deus nem é o mais forte, o seu Deus foi vencido. A mensagem que Nabucodonosor estava enviando é: olha, vocês não precisam mais ter esse Deus como referência para decidir o presente e futuro. Ele não é único e nem é o mais forte. E terceiro, Nabucodonosor quer inserir esses jovens na sua agenda, no seu projeto, roubando deles a identidade que eles receberam na sua relação com Deus
e nos feitos de Deus. Porque você sabe que em Israel, ninguém recebe nome aleatório. Quando os pais querem dar um nome para um menino em Israel, ou eles buscam um nome que faça referência ao caráter de Deus, ou a algo que Deus está fazendo. Em 1 Samuel, a Bíblia diz para mim e para você que quando a Arca da Aliança é levada pelos filisteus após os israelitas serem vencidos, nasce uma criança. Ela vai se chamar Icabod, que significa foi-se a glória de Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz. Por quê, irmão? Porque a identidade de um israelita, vocês estão comigo aqui? A identidade de um israelita é marcado pelo caráter do seu Deus ou pelos feitos do seu Deus. Nabucodonosor não queria que esses meninos tivessem a sua identidade feita na sua relação com Deus ou pelos feitos de Deus. Pelo contrário, ele queria que a identidade deles fizesse referência aos deuses babilônicos. É por isso que mudou o nome dos meninos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Ou seja, o Nabucodonosor está dizendo: olha, o seu Deus tem um plano. Ele passa por sofrimento, ele passa por privação, mas eu também tenho um plano. E eu quero inserir vocês no meu plano em primeiro lugar, pela satisfação do prazer imediato, para que vocês esqueçam que são escravos de uma agenda. Segundo, eu quero tirar Deus da vida de vocês como referência, para vocês decidirem o presente e o futuro. E terceiro, eu quero tirar de vocês a sua identidade. Ela não precisa ser marcada pela sua relação com Deus, ou pelo caráter de Deus. Ela pode ser marcada pela tua relação com os ídolos. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Sabe o que eu acho interessante? É que Deus continua tendo um plano. Tem alguém comigo aqui? Deus continua tendo um projeto. Você está comigo aqui essa noite? Chacoalha o seu irmão e fala para ele: meu irmão, Deus tem um plano. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. E é verdade, irmãos, que às vezes você já ouviu isso várias vezes, entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo chamado processo, que normalmente é marcado pelo quê? Sofrimento, privação. Porque a escola de Deus para a formação do caráter se chama luta, guerra, batalha, sofrimento. Dá um glória a Deus por isso aqui. Como nós ouvimos hoje de manhã, irmãos, Deus não chama meninos, Deus chama homens. Amém? Deus não chama meninas, Deus chama mulheres. Para Deus contar comigo e com você, Ele espera ver em nós homens formados, maduros, gente testada no caráter, trabalhada, purificada por Deus, para se levantar e dizer: Senhor, conta comigo, eu tenho autoridade. Dá um glória a Deus aí, igreja. Pode contar comigo, eu já fui experimentado. Paulo diz em Gálatas que a criança, o menino, ele não difere nada de um escravo. Ele não pode usufruir da herança. Ou seja, se eu e você queremos desfrutar do plano de Deus, nós temos que amadurecer, nos tornarmos homens. Deus nunca vai entregar algo grande na mão de uma criança, irmãos. Vocês estão comigo aqui? Então é por isso que existe o processo. E nessa jornada do processo existe um negócio chamado sofrimento. Só que nós vivemos em um tempo que a cultura que está à nossa volta, essa agenda que rege o mundo que eu e você vivemos, seja na América ou em qualquer outra parte do mundo, também tem um plano para essa geração. Também tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Tem um plano para o seu adolescente, tem um plano para o seu filho, para a sua criança. Porque presta atenção, querido, se você acha que o objetivo dessa agenda é só tocar você, você está completamente enganado. Na verdade, o foco dessa agenda nem está em nós mais, irmãos adultos. O foco dessa agenda agora está nos seus filhos, nas suas crianças. Eu não sei você, mas eu digo não. Mais alguém aqui? Eu não vou, mais alguém não vai aceitar. Eu não aceito. Essa agenda está na minha casa. Eu digo juntamente com você essa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão luz de Deus para as nações da terra. Como dissemos algumas semanas atrás, deixem as nossas crianças em paz. Alguém crê nisso aqui? Mas há uma agenda, há um plano.
E essa cultura diz o seguinte: olha, você não precisa fazer parte do projeto de Deus, não. Nós temos um outro projeto. E olha só, se você quer fazer parte do que nós estamos construindo, é muito simples. É só você viver para você mesmo. Vive para o seu prazer. Vive para a sua vontade. Vive para você fazer aquilo que você acha que é certo. Aquilo que você acha que dá na sua telha. Ou seja, uma vez que não existem parâmetros morais absolutos e cada um decide o que quer fazer da sua vida, vive do jeito que você quiser. Você decide a sua história do jeito que você quiser. Só que você não percebe é que essa proposta pintada de liberdade, na verdade só te torna escravo de uma agenda que não está nem um pouco preocupado com a sua vida, não está nem um pouco preocupado com a sua casa, com a sua família, quer usar você apenas de massa de manobra para atingir objetivos políticos. Vocês estão comigo aqui, gente? Irmão, presta atenção, essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a sua história, com a sua vida, de onde você veio, para onde você vai, quais são os seus dilemas, os seus problemas. Pelo contrário, eles querem tornar essa massa uma grande massa de manobra para atingirem os seus objetivos políticos. Mas, irmão, presta atenção, muitos de nós somos enganados pensando que ao fazermos essa proposta de liberdade, as pessoas estão interessadas na nossa vida. Não existe interesse na sua vida, querido. Irmão, presta atenção, quem está interessado na sua vida é quem senta com você, olha nos seus olhos e quer saber o que é que pode ser feito para que a sua vida volte ao lugar para onde ela nunca deveria ter saído. Alguém que está buscando restaurar você ao propósito original de Deus para a sua vida. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Mas essa agenda diz: não, viva para você. Viva do seu jeito, da forma como você quiser. Ou seja, prometem a você uma liberdade que na verdade te torna escravo. E eu trago evidências aqui, porque eu não estou falando de coisas que nós pensamos. Eu trago provas, eu trago evidências. Por que é que nós somos hoje a sociedade na história que mais consome drogas na história da humanidade? Se nós somos tão livres assim, por que tanta gente é escravizada pelas drogas hoje? Se nós somos tão livres assim, onde é que está essa geração da liberdade que não consegue viver sem um antidepressivo? Onde é que está essa geração da liberdade que não consegue viver sem remédio para dormir? Onde está essa geração da liberdade que não consegue elaborar planos e projetos e edificar esses planos e projetos pela falta de perspectiva? Que liberdade é essa, irmão? Que não leva ninguém ao progresso, mas ficar discutindo coisas que não fazem sentido na prática e torna você apenas escravo de uma agenda que não tem nenhum interesse na sua vida. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Segundo, essa agenda não apenas quer nos enganar, dizendo assim: você pode fazer o que você quiser. Isso é liberdade. Não, isso é libertinagem. Não existe liberdade na ausência de parâmetros. Não existe liberdade, irmãos, aonde não há mandamentos. Adão era mais livre na obediência do que quando decidiu desobedecer. A desobediência de Adão não o colocou no estado de liberdade. A desobediência de Adão o colocou em escravidão. Enquanto ele estava vivendo para a glória de Deus, ele tinha liberdade. Mas a partir do momento que ele decidiu ser Deus para si mesmo e ignorou os mandamentos de Deus, ele se tornou escravo de si mesmo, das suas vontades, escravo de si. Como diria Martim Lutero, debruçado, inclinado sobre si mesmo. A segunda proposta dessa agenda é: você não precisa ter Deus como centro referente para decidir o presente e o futuro. Eles nos oferecem viver sem parâmetros e querem tirar de nós Deus como centro referente para decidir o presente e futuro. Ou seja, o assunto Deus pode ser falado num ambiente como esse. Então, num ambiente como esse, nós podemos nos levantar, falarmos de Deus, né? É quase como se a cultura empurrasse a gente para o nosso gueto e dissesse assim: fica aí vocês podem falar o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Mas se você levantar a sua voz para fazer qualquer posicionamento fora da esfera religiosa,
a sociedade se levanta e julga, titula, rotula você como alguém, é isso que você pensou, radical. Você é radical demais, preconceituoso, porque você não pode ter um posicionamento de vida que tenha Deus como um parâmetro. Ou seja, você pode se posicionar na vida de qualquer forma, menos tendo Deus como parâmetro. Ou seja, se na sala de aula hoje o professor se levanta e começa a discutir políticas públicas, e você fala assim, ó, tem uma outra perspectiva sobre isso, porque eu sou um cristão e eu penso a política pública a partir da minha relação com Jesus, o professor vai dizer para você, fica quieto, você é radical, você é preconceituoso. Porque você pode fazer isso a partir do Karl Marx, você pode fazer isso a partir do Thomas Hobbes, você pode fazer isso através do Rousseau, mas você não pode fazer isso a partir de um pensador cristão, porque senão você é um radical. Você pode pensar a política a partir de qualquer pensador político, mas você não pode fazer isso a partir de um pensador cristão. Por quê? Porque querem roubar de nós o direito de nos posicionarmos de forma pública a partir da nossa fé. Deus não pode ser mais parâmetro para você pensar a sociedade, a vida, a política, a economia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua fé não é uma fé limitada, a sua fé é uma fé integral, ela oferece respostas para você em todas as dinâmicas da sua vida. A sua fé não serve apenas da porta da igreja para dentro, meu filho. Você não herdou uma fé que está conectada ao templo, você herdou uma fé que está conectada à sua vida. A fé cristã oferece respostas para a vida. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. A vida. Mas querem tirar de mim e de você, e muitos de nós vamos aceitando isso. E aí nós começamos a viver uma dicotomia. Sabe o que é a dicotomia? É quando Deus é uma realidade da sua vida, da porta da igreja para dentro, mas da porta da igreja para fora não é. Você é um crente ateu. Como assim? Da porta da igreja para dentro você ora, lê a Bíblia, canta louvor, levanta a mão. Da porta da igreja para fora, Deus fica aqui, não vai com você. Porque estão ensinando isso para nós. Leva Deus para a sua esfera privada. Deus tem que ficar lá no seu quarto. Deus tem que ficar lá na sua igreja. Não, meu irmão, o nosso Deus vai com a gente aonde a gente vai. O nosso Deus caminha conosco aonde a gente vai. Você pode dar glória a Deus por isso aqui? Você vai na faculdade, o seu Deus está lá com você. Você vai para o seu trabalho, o seu Deus está com você. Você vai para o seu colégio, o seu Deus está com você. Você vai para um outro país, seu Deus está com você. Porque o nosso Deus não está preso, Ele tem pernas para andar. Aleluia! E terceiro, querem distorcer ou tirar de nós a nossa identidade. A nossa identidade construída na nossa relação com Deus, ou pelas marcas do caráter de Deus, pelo amor de Deus. As marcas, alguém pode dar um glória a Deus aqui? Vou perguntar isso aqui, alguém tem uma história com Deus aqui nesse lugar? No online, alguém tem uma história com Deus aí no online? Dá um glória a Deus aí no online também. Irmão, eu não sei você, eu gosto de falar isso. Eu tenho uma história com Deus, mais alguém aqui? Eu tenho uma história com Deus. A minha história com Deus, irmão, não foi construída na porta de um boteco. Eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho uma história com Deus. E é essa vida, essa história com Deus que balizou e estabeleceu as marcas que fundamentam o meu caráter, a pessoa que eu sou, o marido que eu sou, o filho que eu sou, o pai que eu sou para minha filha. A minha relação com Deus, ela é determinante para a formação da minha identidade. Irmão, presta atenção, esse negócio é tão sério na nossa vida, que, exemplo, quando nós estamos, eu não sei se você é assim, eu sou assim, quando você está muito conectado com Deus, você se torna outra pessoa, sim ou não? Quem pode dizer glória a Deus? Irmão, quando você começa a sair do eixo assim, sua esposa já olha e fala assim, você não está orando, né? Sim ou não? Você começou a ficar meio... Sua esposa já sabe que...
Porque, irmão, presta atenção, a nossa identidade se faz a partir do Deus que nós servimos. Ele diz para mim e para você quem nós somos. Só que a agenda do mundo em que vivemos diz para mim e para você que não, que nós não precisamos ter a nossa identidade marcada pela relação com Deus ou pelas marcas do caráter de Deus. Nós podemos ter a nossa identidade marcada por qualquer coisa. E de preferência, o carro-chefe que define a identidade dessa agenda é a sexualidade. Ou seja, presta atenção, para essa agenda, você é o que você deseja. O seu desejo não é o que você tem, o seu desejo é aquilo que você é. É muito diferente. Não é que alguém, ao ter um desejo, tenha o desejo. Não. Alguém, ao ter um desejo, se torna aquilo que deseja. Você pode dizer assim, Zulato, mas não é possível, presta atenção, não é possível que um menino, saindo da sua meninice, entrando na sua adolescência, não é possível que um menino tenha atração por outro menino? Não é possível? É possível. Mas presta atenção, entre isso ser possível e dizer que ele tem que ser isso é uma outra coisa. É possível, sim ou não, irmãos? É possível. Por motivos tantos, é possível. Agora presta atenção, a agenda diz, isso não só é possível, como isso é o que ele é. Se ele sentiu isso, então ele é isso. Ou seja, se uma menina no desenvolvimento sente atração por outra menina, ela é isso, ela tem que ser isso. Mas é interessante, presta atenção, olha como que essa lógica não faz sentido. Faz sentido para algumas coisas, mas não faz para outras. Quem aqui já sentiu vontade de matar na sua vida? Levanta sua mão. Pode levantar, levanta a mão, vai. Vamos, confesse seu pecado agora, vai, levanta a mão. Vai. Não vou nem perguntar quando sentiram vontade de matar hoje. Amém? Quem já sentiu vontade de matar? Levanta a mão. Te pergunto, você foi lá e matou, sim ou não? Por quê? Se você falar sim, eu vou dizer para você, porque, irmão, presta atenção, todos nós sabemos que existem desejos que são lícitos e outros que não são. Que existem desejos que podem ser consumados e outros que precisam ser modificados, refreados, combatidos. Mas essa agenda diz o seguinte: não, se você sentiu isso, então você é isso. Só que, irmão, na prática de vida, se nós passarmos a viver assim, ninguém vai dar conta de viver mais. Porque se você for fazer tudo que você tiver vontade, daqui a pouco a sociedade está o quê? Um caos. Irmão, presta atenção, você não é o que você sente. Vou repetir isso aqui, amém? Você não é o seu impulso sexual, você não é o seu desejo sexual, você é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. O que define a tua identidade não é o teu impulso sexual, o que define a tua identidade não é o que você sente, é o que Deus diz. Não faz sentido, gente. A ética usada por trás dessa agenda para definição da identidade não faz sentido. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana a reportagem de uma menina que foi usada, literalmente ela está sendo usada pela mãe, que é uma militante, para levar para o mundo uma bandeira de crianças trans. Ela se diz uma criança trans. E a vida da menina foi tão exposta, a menina viajou por tantos lugares, que a vida dela se tornou tão opressiva pela agenda que a mãe mesmo impôs, que ela falou para a mãe: mãe, eu não quero mais isso, eu não dou mais conta. Mas, irmão, presta atenção, em nome de uma agenda, nós ditamos como deve ser a identidade do nosso filho, baseado em um desejo que ele sentiu por um momento.
Daniel e seus amigos perceberam isso. Eles perceberam que por trás daquela proposta do Nabucodonosor, da satisfação do prazer imediato, que por trás daquela proposta de perder Deus como centro referente, e que por trás daquela proposta de mudança de identidade, estava a perda do propósito de Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles disseram não. Daniel 1:8 diz: Daniel e os seus amigos se posicionaram dizendo: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar com essa agenda, eu não vou permitir essa filosofia entrar para dentro da minha vida, eu não vou aceitar compactuar com o esquema desse mundo, eu estou fora. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu estou fora, eu digo não. Daniel decidiu firmemente no seu coração: não vou me contaminar. Qual foi o resultado disso? Tranquilidade, descanso e paz, sim ou não? Não, guerra. Porque eles decidiram se posicionar, irmãos, presta atenção, 4 jovens contra um império inteiro. 4 jovens que decidiram se posicionar foram literalmente massacrados por um império. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Nabucodonosor mandou construir uma estátua e mandou que todo mundo se ajoelhasse. Quem não se ajoelhasse seria lançado numa cova, numa fornalha de fogo. E os 3 meninos estavam lá, e ao ouvirem o som da trombeta, que deveria, ser a ordem para todos se ajoelharem, os 3 meninos ficaram de pé. Mensageiros vieram e disseram para Nabucodonosor: os meninos de Judá continuam de pé. Mandamos mensagem, tentamos calar, fomos para o Instagram, bombardeamos, é hater, é fala, para eles pararem de falar. Eles não param de falar, eles continuam de pé. Tem alguém comigo aqui? Dá uma glória a Deus aí. Aí o Nabucodonosor: não, toca de novo, vamos ver se eles entendem o sinal. Mais uma vez é tocada a buzina, os 3 permanecem de pé. Aí o Nabucodonosor pega os 3 e manda chamar. E aí vem Ananias, Misael e Azarias. O Nabucodonosor olha para eles e fala assim: que vocês não vão se prostrar não? Todo mundo já se prostrou. Gente, presta atenção, até pessoas que eram contemporâneas deles tinham se prostrado. Não foram só 4 que foram levados, irmãos, o povo todo foi levado. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui essa noite? Irmãos, um reino inteiro foi levado. A pergunta é: por que só os 4 permaneceram de pé? Será que os outros não poderiam também ter permanecido de pé e terem experimentado a mesma graça, o mesmo poder de Deus? Poderiam, mas o que eles preferiram? Se calar, se acomodar, ficar numa situação mais confortável do que se expor a viver a vontade de Deus. Os 4 foram diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse: vocês não vão se prostrar não? Eles disseram: não. Ah, não vão não? Não. Ah, então vocês não vão atender às minhas demandas? Não. Então manda aquecer a fornalha 7 vezes. E a Bíblia diz que diante dos olhos daqueles meninos, a fornalha foi aquecida 7 vezes. Vocês estão comigo aqui? A Bíblia diz que os homens que estavam aquecendo a fornalha, por causa da sua intensidade, foram devorados pelo fogo na frente deles. Então eu quero que você imagine essa cena. Você está ali, o Nabucodonosor está te ameaçando, te pressionando, os 3 de pé, os homens aquecendo a fornalha, e de repente aquele fogo perde o controle, toma aqueles 2 homens, eles são devorados vivos pelo fogo. Imagina o cheiro do cabelo queimando, o cheiro da pele queimando, os gritos, o sofrimento que eles estavam testemunhando. Irmão, sabe por que o Nabucodonosor fez isso? Porque ele queria pressioná-los pela filosofia do medo. Todas as vezes que um cristão se posiciona diante da sociedade do seu tempo para fazer a vontade de Deus, a sociedade vai tentar calá-lo pela filosofia do medo, vai tentar pressioná-lo pela filosofia do medo, e vai começar a instigar sentimentos nele, que levam ele a se sentir acuado, com medo, até que ele retroceda e mude a direção da sua fé. Só que aqueles 3 jovens olharam para o Nabucodonosor e disseram: Nabucodonosor, você não está entendendo, meu filho, o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar dessa fornalha cheia de fogo.
Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. E ele disse mais, ele disse: e ainda que ele não nos livre, nós não nos curvaremos, nós estamos prontos para dar a nossa vida em fidelidade ao plano do nosso Deus. Diga aleluia. O Nabucodonosor ficou indignado, pegou os 3 e para dentro da fornalha. E passou um tempo, e o Nabucodonosor já estava lá pensando: gente, eu não estou sentindo cheiro nenhum, o que está acontecendo? Sabe que esses meninos usam um perfume muito gostoso? E ele mandou abrir a tampa. E quando olharam lá para dentro, a Bíblia diz que não estavam 3 caminhando, estava um quarto caminhando com eles. E a Bíblia diz que o quarto era semelhante ao Filho dos deuses. E aí disseram para o Nabucodonosor: não foi 3 que nós jogamos? Disseram sim, 3. Ele disse: mas eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmão, presta atenção. Nós temos ouvido aqui semana após semana o nosso pastor dizer que nós precisamos estar no lugar onde Deus tem que ser Deus na nossa vida. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. Irmão, será que esse não é um lugar em que eu e você vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida? Esse lugar de fidelidade, de compromisso absoluto com Deus, diante de uma proposta, de uma agenda que vai totalmente contrária à nossa relação com Deus, os valores da nossa fé, os princípios que abraçamos, Deus como uma referência única e absoluta para a nossa vida. Só que o mesmo aconteceu com Daniel. Nabucodonosor já não era mais o imperador, era Dário, rei da Pérsia. E armaram para o Daniel. A Bíblia diz que investigaram a vida dele e não acharam nada. O cara era incorruptível. A única coisa que o denunciava, que eles podiam tomar como referência para prejudicá-lo, era a sua relação com Deus. E foi isso que usaram. Criaram um decreto: ninguém poderia orar a outro Deus senão aos deuses dos medos e dos persas. Mas Daniel continuava na sua fidelidade por 3 dias se prostrando. 3 dias se prostrando. De manhã se prostrava, na hora do almoço se prostrava, no final do dia se prostrava, de manhã se prostrava, na hora do almoço se prostrava, e no final da tarde se prostrava. E o viram fazendo isso. E por causa disso Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Dário o amava, e na manhã do outro dia foi até a cova e gritou: Daniel, você ainda está aí, Daniel? E ele gritou de lá de dentro: sim, Dário, eu estou aqui, estou vivo, porque o Deus que eu sirvo tem poder para me livrar da boca dos leões. Dá um glória a Deus aí, Lagoinha. O livro de Daniel vai contar para mim e para você que, irmãos, Deus usou esses 4 jovens para levar um império inteiro aos seus pés e a reconhecer: não existe Deus como o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Dá um glória a Deus por isso. Eu digo para você: Deus vai usar a tua fidelidade para levar a tua casa, a tua família, a nossa sociedade, a igreja desse tempo a se posicionar e a reconhecer: não há Deus como o Deus de Daniel e os seus amigos. Diga glória a Deus. Eu termino dizendo para você, talvez você fale assim: ah, Zulata, mas é muito difícil, é pressão demais, não sei como é que o pastor André aguenta, nem eu. Nós temos que orar pelo nosso pastor, amém, queridos? Levanta um clamor por ele. Nós temos sido desafiados aqui esse mês a jejuarmos. Eu não sei se você já está jejuando, eu já estou jejuando. Fomos desafiados domingo passado a colocarmos a nossa vida diante de Deus, a nos consagrarmos. Irmão, presta atenção, isso não é uma guerra cultural, isso é uma guerra espiritual. As armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Irmão, a fachada desse movimento é o arco-íris, mas por trás existe uma guerra espiritual muito maior do que você está vendo. E é contra isso que nós estamos nos levantando. É contra isso que nós estamos nos posicionando espiritualmente, em oração e baseados na palavra de Deus.
Mas talvez você diga assim: ah, Vinícius, mas é muito difícil. Onde é que eu encontro essa força para esse posicionamento? Onde é que eu encontro esse poder que Daniel e seus amigos encontraram para viver o plano de Deus e não ceder a essa agenda das trevas, essa agenda do Nabucodonosor do nosso tempo? Eu digo para você, sabe onde é que nós encontramos poder para dizer não? É na entrega do nosso sim. Vou repetir isso, amém? Onde é que eu encontro poder para dizer não, Zulato? Eu digo para você, é na entrega do nosso sim. Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso há 6 anos atrás. 6 anos atrás eu estava diante do altar, olhando nos olhos da minha esposa, no dia 28 de junho, dizendo para ela: olha, eu prometo que eu vou amar você para o resto da minha vida. Eu prometo que eu vou estar com você quando tiver tudo bem, quando tiver nada bem. Se nós tivermos fartura, eu vou estar do seu lado. Se nós tivermos falta, eu vou estar do teu lado. Se eu tiver saúde, vou estar do teu lado. Se eu tiver doente, vou estar do teu lado. Se você tiver saúde, vou estar com você. Se você tiver doente, vou estar com você. Não importa o que passarmos, eu vou estar com você para sempre, até que a morte nos separe ou Jesus venha nos levar, amém? Irmão, presta atenção. No dia que eu disse sim para minha esposa no altar, eu adquiri poder para dizer não para todas as outras mulheres. Tem alguém comigo aqui essa noite? Você pode aplaudir o Senhor aqui essa noite? De onde vem a nossa autoridade para dizer não? É do nosso sim dito para Deus, é da nossa completa rendição. Irmãos, por que muitas vezes nós ficamos flertando com as propostas do mundo, tentando enquadrá-la, né, ou enquadrar nossa vida a ela? Irmão, porque nós estamos flertando com Deus. Nós estamos de namorico com Ele. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Sabe aqueles namoros que dura 20 anos, mas nunca vai para um casamento, e hora termina, hora volta, hora termina? Sabe o que eu estou falando? Se você está assim, meu filho, essa noite, em nome de Jesus, resolve essa vida. Irmão, presta atenção, Deus não quer namorar com você, Ele quer casar com você. Ele quer um compromisso definitivo, eterno, para sempre. Ele quer que você receba autoridade nessa noite para olhar para o pecado e dizer não, para olhar para esse mundo e dizer não, para olhar para as propostas e dizer não, para olhar para qualquer coisa que venha contra você e contra a tua relação com Deus e dizer não. Eu não aceito, eu digo não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Eu não vou deixar que a minha identidade, eu não vou deixar que a identidade dos meus filhos seja construída por outro valor que não seja a relação com Deus e o caráter de Deus. Eu não vou deixar na minha casa que alguma outra coisa seja referência para decidir o presente e o futuro que não seja o próprio Deus. E não vou me permitir seduzir por essa cultura que diz: viva para o seu prazer, e na verdade só está te escravizando, roubando de você, na verdade, a verdadeira liberdade. Não, eu digo não. Mas de onde vem essa autoridade? É porque eu estou dizendo sim para Deus todo dia. Sim, Deus, eu quero viver para o Senhor. Sim, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Sim, Deus, eu quero pagar o preço que for. Não importa o preço que eu tenha que pagar, eu quero viver para o Senhor. Não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é mais santo, não. É porque a gente está dizendo para Deus: Deus, faz em mim o seu querer, faz em mim a sua vontade. Você pode levantar suas mãos a Ele nessa noite, Lagoinha, o mais alto que você puder. Levante nessa noite, levante, e vamos declarar isso. Faz teu querer, faz teu querer em mim, oh, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, faz
faz teu querer. Você pode dar a mão a essa pessoa que está do seu lado, levanta a mão dela o mais alto que você puder. E nós vamos orar uns pelos outros nessa hora, pedindo mesmo: Deus, enche-nos de poder para fazer a sua vontade. Mesmo que ela envolva o sofrimento, mesmo que ela envolva por um momento a perda, a dor, eu quero permanecer fazendo o teu querer, eu quero permanecer fazendo a tua vontade. Senhor, nós queremos ouvir naquele dia da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Nós não vivemos para um prazer efêmero, passageiro. Como disse C.S. Lewis: Senhor, se não existe prazer nessa terra que possa de fato nos preencher completamente, isso nos mostra que eu não fui feito para um prazer temporário, eu fui feito para um prazer eterno. Eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para a eternidade. Senhor, aqui nesse auditório e online nessa noite, há um povo que foi feito para a eternidade, que foi feito para viver para a tua vontade, que foi feito para viver para a glória do Senhor, não para se entregar à impureza, à lascívia, à prostituição. Ó Deus, que não foi feito para se entregar ao adultério, ao roubo, à mentira, ao orgulho, à vaidade, que não foi feito para se entregar, Senhor, ó Deus, a uma afetividade. Pai, nós fomos feitos para o Senhor, fomos feitos para a tua glória, fomos feitos para o teu louvor. E nessa noite, como igreja, nós estamos aqui nos consagrando mais uma vez, dizendo ao Senhor: faz a tua vontade em nós, que o nosso sim, a nossa entrega nos dê autoridade para nos posicionarmos nesse tempo como igreja do Senhor, dizendo: eu digo não, eu digo não a toda agenda, toda proposta que não encontra a vontade de Deus para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Eu digo não, eu digo não. Os meus filhos serão como flechas afiadas na mão do arqueiro para cumprir o propósito do Senhor. Profetizamos sobre as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens viverão em pureza, viverão em santidade, marcados pela tua glória, Senhor. Aleluia.